Olá, bom dia, nono ano. Vamos retornar aí ao livro para a gente fazer a correção da página 12, volume 3, tá, pessoal? Foi a atividade que eu passei para casa sobre a matéria simetria, ok? Aí na página 12 ficou essa atividade para casa, tá? Que vocês recortassem, né, imagens de fotos de livros, revistas, jornais, né, encartes de mercado, enfim, figuras, imagens que fossem simétricas. Vamos relembrar um pouquinho o que é a simetria. A simetria é tudo aquilo que pode ser uma imagem ou uma figura que pode ser dividida em duas partes, né? E essas duas partes têm que ser partes iguais, né? Elas têm que estar, a gente vai ter uma linha, né? Um eixo para que ela seja dobrada e ao dobrar essa linha, ao dobrar esse eixo, elas vão estar sobrepostas e vão estar se encaixando perfeitamente em cima da outra. Então, o que é a simetria? É quando uma imagem é dividida ao meio e ela sobreposta a uma outra, ela é exatamente igual, são idênticas, são partes idênticas. Então, a simetria, né, são... Olha minha borboleta como ficou bacana, mas isso aqui é uma outra atividade que eu vou passar para vocês também. Isso aqui é uma referência de uma imagem simétrica, tá? E aí a gente fala também de eixo, né? Eixo é essa linha, né? Exatamente que parte a imagem ao meio, ok? Então a linha, esse eixo simétrico, é a linha que divide as imagens ou coisas ou figuras, né? Em partes iguais, tá bom? Aí no livro foi pedido para vocês fazerem, colher figuras ou imagem, no mínimo quem não conseguiu imagens, né, colher imagens de livros antigos, revistas, enfim, quem não conseguiu, que podia até fazer um desenho, né, desenho também era permitido, tá? Então aí o que pede no primeiro quadradinho para que vocês colocassem aí, né, o desenho, eixo horizontal. Eu colhi aqui umas figuras para que a gente consiga entender o que é o eixo horizontal. O que é horizontal, gente? Não é alguma coisa deitada, né? A cama é na horizontal, a geladeira é na vertical. Uma figura, a quadra de futebol, ela é uma figura simétrica, porque se a gente dividir ela ao meio, olha, ela é dividida em partes iguais, ó. É um recorte de revista que eu fiz, pessoal. Que a claridade é bem grande por conta da minha luz, mas dá para perceber, né? Então, ela é dividida por uma linha que se chama o eixo simétrico. Esse eixo é um eixo vertical, mas ele também pode ser um eixo horizontal, ele também pode ser dividido ao meio na horizontal, e ele se sobrepondo, ele fica com partes exatamente iguais. Deixa eu tentar melhorar aqui a claridade, eu tô achando que tá bem claro, mas vocês estão enxergando, tá? Então ela pode ter um eixo horizontal, como ela pode ter um eixo vertical, ó, um eixo vertical e um eixo horizontal. Então essa quadra de futebol, ela pode se encaixar aí no eixo horizontal ou no eixo vertical. A gente tem aí eixos diagonais, né? O que são eixos diagonais? São eixos que ela vai passar outra linha, né? A gente tem essa linha, a gente tem a segunda linha, mas a gente também pode ter a terceira linha, tá? A gente pode dobrar essa quadra aqui, também vai servir como exemplo, ó. A gente pode fazer essa linha aqui de ponta a ponta, tá? Ó. De ponta a ponta, a gente pegando de um lado ao outro, ó. No meio exatamente de uma pontinha a outra aqui,
cruzando a quadra, ó. Elas não vão se encaixar perfeitamente, mas elas são partes iguais, tá? Essa parte é exatamente igual a essa. Não, elas não se encaixam, mas elas são eixos diagonais. A gente pode ter assim, como ao contrário, assim, entendeu? Fechando aqui de um lado ao outro, da mesma maneira que a gente fez da outra parte. Então, esse lado vai ser exatamente igual a esse lado, ok? Então, essas linhas são linhas diagonais. Linha, eixo vertical, que dobra ao meio. Linha horizontal, que dobra ao meio, mas no sentido horizontal. E a gente também tem as linhas diagonais, que são cruzadas, né? Mas elas são exatamente, tá, gente? A gente tem que ver essa linha aí na hora que a gente forma a linha, é de um ponto ao outro certinho, senão não fica na mesma proporção. Ó, de um lado, de um ponto ao outro ponto, ok? A gente tem também, olha, o morango. O morango seria o quê? Seria, se a gente fosse achar um eixo para ele, seria um eixo vertical. Ó, o eixo do morango é em pé. Por quê? Na horizontal não existe, ó, o eixo. Tá vendo? Não, o eixo dele é na vertical. Então, esse morango aqui, o exemplo é, o eixo é na horizontal, ok? O coração, o eixo é na horizontal, ok? A gente tem aqui, eu separei uma foto com vários insetos. Todos eles são eixos, né? É um eixo vertical, porque ela vai dobrar para que sejam partes sobrepostas iguais, vai ser em pé, vai ser na vertical, ok? Porque na horizontal não daria, né? A figura, né? O recorte da figura em volta dela, ela só daria o eixo, né? A linha que repartiria em duas partes iguais seria só na horizontal, ok, pessoal? A gente tem aqui um outro exemplo de uma borboleta. Essa aqui é bem bacana, porque a gente pode considerar ela como uma figura, né, uma imagem da borboleta. Se a gente recortar, né, ela vai ter duas partes iguais. Se você for sobrepor e recortar, duas partes iguais, né, quando elas sobrepostas, né? Então a linha, o eixo dela é na vertical. Mas se a gente deixar da maneira que está, a gente não vai recortar em volta, a gente vai pensar na imagem, na folha toda, né? Então, essa folha que tem a imagem da borboleta é um quadrado. Ela pode ter o eixo na vertical, como ela pode ter um eixo na horizontal, porque a gente está pensando na folha, no quadrado, ok? Então, horizontal, vertical. A gente pode achar também o ângulo, né? Se a gente for traçar a linha no meio do quadrado, diagonal. A gente também pode ter linha diagonal, passando de um lado, passando de um outro, ok? A gente tem que ter sempre o mesmo tamanho de um lado para o tamanho do outro, ok? Aqui eu tenho um desenho que é dessa estrela de Davi. Vejam bem, ela tem vários eixos. Ela pode ser na horizontal, ela pode ser na vertical, ela pode ser diagonal, vários ângulos. Ela é toda cheia de eixos, na verdade, né? Então, para que vocês entendam, ela tem um eixo na diagonal para cá, um eixo na diagonal para cá, um eixo para diagonal para lá. Então, ela é toda, se você ligar de um ponto ao outro, né? Ó, desse ponto a esse, desse ponto a esse, desse ponto a esse e desse ponto a esse, ó. Ok, pessoal? Olha.
horizontal e vertical. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. E agora eu vou ver a atividade de vocês, como é que vocês fizeram, tá? Aqui eu vou passar uma atividade também depois, com a folhinha, para que vocês façam um desenho com uma imagem simétrica, tá? Vou dar, na verdade, eu vou passar as fotos para que vocês acompanhem e tentem fazer, tá bom? Aí é uma borboleta, tá? De forma simétrica, ok? Não sai daí, já voltamos já já.